Ellen Sila Lumenomenti Elvo, uma estrela brilha sobre o nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou de volta com mais um videozinho de história da ciência, coisas muito bacanas, curiosas para contar sobre a história da ciência e sobre sua relação com a pseudociência. Fazia tempo que eu não falava sobre o tema, então estou voltando a ele um pouquinho. E o tema hoje é Lemúria, senhoras e senhores. Sim, Lemúria. Não sei, talvez vocês tenham ouvido falar, tenham visto até em gibis. Eu lembro de ver isso em gibis do Namor, o príncipe submarino. Aparece em ficção científica da boa e às vezes da não tão boa, às vezes da bem paia. Que é essa coisa do continente perdido de Lemúria, né? O primo da Atlântida, né? Terra hoje sob as ondas, onde havia seres com poderes sobrenaturais e mágicos, etc. De onde Katsu veio isso? Veio, por incrível que pareça, de uma hipótese biogeográfica para explicar a distribuição das espécies pelo mundo hoje. Eu descobri essa história lendo um livro chamado Lone Survivors, de um paleoantropólogo britânico chamado Chris Stringer, que é um cara muito conceituado hoje em dia, é um dos caras que ajudou a desenvolver a hipótese da origem africana do Homo sapiens e do espalhamento do Homo sapiens pelo planeta, eliminando ou se cruzando com outras espécies de hominídeos. E o Stringer conta a historinha original da Lemúria, que é o seguinte: o nome, como o nome já diz, tem a ver com Lemuri, com aqueles primatinhas esquisitos, primitivos lá de Madagascar. E o que acontece é o seguinte: lá no século XIX, em meados do século XIX, os naturalistas estavam coçando a cabeça para tentar explicar por que você tem lêmures em Madagascar. Você tem alguns primatas semelhantes lá pro lado da Índia, pro lado do Sudeste Asiático, do sul da Ásia, e não tem primos deles hoje em dia no continente africano. Então, como explicar a presença dos lêmures ali isolados em Madagascar? Bom, o pessoal postulou que um dia teria existido uma ponte de terra, um pequeno continente perdido, digamos, ou uma região continental perdida, ligando então Madagascar com o continente asiático lá do lado leste. E deram um apelido para essa região de Lemúria. Ora, isso fazia sentido, na época fazia sentido, em outros lugares do mundo a gente tinha várias propostas também de pontes de terra submersas, porque o pessoal não conhecia a deriva continental, não sabia que os continentes que a gente conhece hoje, na verdade, fazem parte de uma dança ali de milhões, na escala de dezenas, centenas de milhões de anos, que eles vão se juntando, se separando, algumas áreas se submergem, outras emergem, né? Vão sendo formadas também ligações por sistemas vulcânicos, mas basicamente é isso que faz os continentes se unirem e se separarem, esse sistema de deriva continental das chamadas placas tectônicas. Eles não tinham a menor ideia disso naquela época, então tinham que postular essa ideia do continente afundado de Lemúria, mas apenas para explicar elementos biológicos. A questão é que essa ideia primeiro foi aplicada para a evolução humana também, então a ideia de que a dificuldade de achar fósseis de hominídeos e ancestrais da humanidade tinha a ver com o fato de que a Lemúria tinha sido, talvez, o ambiente original desses hominídeos, depois se submergiu, então a gente perdeu os fósseis. A gente sabe que não é isso, tem fósseis de hominídeos em vários lugares do Velho Mundo, mas na época se conhecia basicamente os Neandertais na Europa, e era isso, né? Só no século XX que a gente foi achar coisas na Ásia. Então tinha essa ideia também para explicar a evolução humana. Aí, os nossos amigos místicos do século XIX, que também foi uma época fértil para ligações entre misticismo e ciência, o próprio surgimento do espiritismo, do kardecismo tem a ver com essa fase. Eles então pegaram esse tema da Lemúria e ampliaram para a ideia de transformá-la num continente perdido de sábios, de magos, etc., como se diz muito por caso da Atlântida também, que é outra coisa lendária. E aí foi então que surgiu a Lemúria mística e não mais a Lemúria hipótese científica. A Lemúria como hipótese científica foi derrubada assim que apareceu a deriva continental e novos dados de biogeografia, né, da distribuição histórica dos seres vivos foram sendo melhor compreendidos. A Lemúria mística, pseudocientífica, acabou ganhando uma sobrevida e ficando até um pouco pop. Beleza? Teremos mais aventuras na história da ciência em breve, eu espero, tem muita coisa legal e interessante para falar sobre isso. Espero vocês para um próximo vídeo aí, e como dizem os elfos, Namari. Adeus, pessoal.